Assim como o pensamento positivo tem força, o pensamento negativo também tem. É importante ressaltar que o judaísmo ensina que há 3 domínios: o do pensamento, o da fala e o da ação. Uma força ainda maior que o do pensamento positivo é o poder das palavras, pois tudo que é dito, tudo que é falado, produz efeito. O mundo da fala, da palavra, está muito próximo ao da ação. Isso significa que a fala é bem mais poderosa do que o pensamento. Quando se verbaliza um pensamento negativo, este assume uma força maior do que se nunca tivesse sido enunciado pelos lábios. Forças negativas são evocadas por meio de palavras negativas. Portanto, devem ser evitadas sempre. A própria Torá sempre usa linguagem positiva. Por exemplo, utiliza a expressão aquilo que não é puro em vez de impuro. Aquilo que não é certo ao invés de usar a palavra errado. Nossos sábios também não mediram esforços para sempre se expressar de forma positiva. Por exemplo, quando o Talmud se refere ao cego, usa a expressão sagi nahor, alguém que tem muita luz. Para falar do cemitério, usa a expressão Beit HaHaim, casa da vida. Em várias oportunidades, o Rebbe Lubavitch ensinou que não se deve chamar o hospital de Beit Holim, casa dos doentes, e sim Beit Refuah, a casa da cura. É fundamental que o ser humano se habitue a se expressar de forma sagrada, positiva e gentil. Por exemplo, não se deve dizer que as coisas vão de mal a pior, mas sim, poderiam melhorar. Torna-se evidente, portanto, que é fundamental não verbalizar pensamentos negativos. Quando surge em nossa mente um pensamento negativo, a primeira coisa a fazer é evitar enunciá-lo, para em seguida descartá-lo mentalmente, procurando controlar a mente. O ser humano está acostumado a pensar negativamente, tanto a respeito de si quanto dos outros. Esse tipo de pensamento cria ciclos viciosos e nocivos e é imprescindível nos libertarmos deles. Pensar positivo, por outro lado, é um hábito adquirido que requer treino. Devemos aprender a ver as pessoas e acontecimentos de forma positiva. E é importante aprender a ver o mundo sob uma perspectiva de outros. O ser humano que consegue se libertar de um viés negativo e adota uma visão positiva em relação aos demais se beneficia imensamente. Isso porque as ideias contidas em nossa mente influenciam o nosso próprio ser. Nossos sábios ensinam que é fundamental nos relacionarmos de forma positiva com outras pessoas. Eles ensinam ainda que ninguém tem o poder de se apropriar do que pertence a outro. Isso significa que ninguém pode tirar de uma pessoa o que Deus determinou que seja dela. Este ensinamento talmúdico não significa que o homem não precisa se esforçar para alcançar o que almeja. Significa que o homem pode trabalhar e viver com a tranquilidade de que ninguém o desproverá do que Deus lhe reservou. Afinal, Deus abençoa nossos esforços e atos. Há, porém, uma ressalva importante. Por meio de ações negativas, a própria pessoa tem o poder de perder o que Deus destinou a ela. Esses ensinamentos requerem muito empenho para serem postos em prática, principalmente quando se enfrenta uma situação adversa. É necessário se esforçar muito para conseguir ver a vida, principalmente os obstáculos, de forma positiva, mas esse esforço é necessário. O ser humano precisa enterrar seus medos, falhas e imperfeições. Para viver uma vida feliz e produtiva, precisamos parar de culpar os outros por nossos problemas. É fácil ver os defeitos dos outros e apontar o que precisa mudar. Difícil é ver os nossos próprios defeitos e mudar a nossa própria vida. Devemos ser protagonistas e não vítimas da nossa vida. Não esqueça de compartilhar este vídeo com seus amigos nas suas redes sociais e de inscrever-se no nosso canal no YouTube e de ativar as notificações. Seja um mantenedor desse projeto Bnei Sim. Shalom.